Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver e analisar o comentário de Miguel Morgado sobre a histeria e falta de memória, principalmente à esquerda, sobre a alteração à Constituição. Infelizmente os partidos políticos, principalmente os de esquerda, abusam da falta de memória e acompanhamento político dos portugueses. Miguel Morgado relembra-nos que em 2023, em plena maioria absoluta de António Costa, houve 8 projetos de revisão constitucional de todos os partidos. Ao todo, quase 400 propostas de alteração e quase ninguém soube. Agora é que parece que é o fim do mundo. Mas antes de irmos para o vídeo, quero fazer um esclarecimento. Este canal nunca teve, não tem nem nunca terá qualquer apoio de nenhum partido político e neste momento nem nenhum tipo de parceria. Tudo o que aqui digo é simplesmente a minha opinião. Quero também agradecer a todas as pessoas que me têm pagado um café. O meu muito obrigado e caso também me queiras pagar um e não saibas como, é só veres o ecrã ou ires à descrição do vídeo no YouTube. Já agora aproveita para subscrever o canal no WhatsApp. É só ires à aba atualizações e procurares pelo canal Nuno Rei ou digitalizares o QR Code que aparece no ecrã. E no YouTube, se não quiseres perder nenhum vídeo, é grátis. E coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Agora sim, vamos para o vídeo. Miguel, boa noite mais uma vez. Bem-vindo. Ora bem, os 50 anos da Constituição acabaram por reabrir esta velha questão. Faz sentido rever a Constituição nesta legislatura ou o momento político aconselha alguma prudência? É que foi tão impressionante a velocidade com que a discussão sobre o 50º aniversário da Constituição deslizou para uma espécie de protesto generalizado que não era oportuno rever a Constituição. Esse protesto generalizado foi só da esquerda com o alto patrocínio do novo Presidente da República. Tal não é o medo que a direita toda se junte. E eu ouvi imensas pessoas, os deputados da Constituinte, claro, que foram lá amassar as pessoas para saber o que é que eles achavam. Insígnios constitucionalistas também foram interpelados pelos meios de comunicação social. E praticamente o pleno da esquerda foi... Não se pode rever a Constituição, não é oportuno, não há urgência nenhuma, não se deve rever a Constituição. É um ataque à democracia, também ouvimos isso. É um ataque à democracia, depois eu comecei a pensar, Clara... É triste como principalmente constitucionalistas conseguem fazer esse tipo de propaganda, um ataque à democracia. E eu a pensar que a democracia era também adaptarmos-nos e ainda por cima na própria Constituição está escrito que deve ser reajustada de 5 em 5 anos. Infelizmente a esquerda só serve para atrasar o país. A minha memória começou aqui a bater à porta e dizer assim, Miguel Morgado, tu não ouviste já esta conversa há 2 anos? E eu lembrei-me, em 2023... Em 2023, não foi em 1993. Em 2023, há 3 anos, todos os partidos, começaram a preparar projetos de revisão constitucional. Ainda na legislatura anterior, ainda no Parlamento, quando António Costa era Primeiro-Ministro. Mas nessa altura não havia nenhum problema, porque António Costa tinha a maioria. Agora é que existe um problema muito grave, porque é a direita que tem a maioria. É só ouvirmos os comentadores de esquerda todos e dizem todos a mesma coisa. A Constituição está perfeita, não é necessário ser mexida. Tal não é a hipocrisia desta gente. Todos. 8 projetos de revisão constitucional foram apresentados. E todos os partidos da esquerda também apresentaram projetos de revisão constitucional. Mas agora a esquerda considera que é uma ameaça, não é? Eu não quero estar a enganar as pessoas, mas foram quase 400 propostas de alteração que foram apresentadas, que depois não chegaram a ser sequer votadas, muito menos, claro que não, porque essa legislatura caiu nas condições em que nós sabemos. Marcelo Rebelo de Sousa acabaria por dissolver o Parlamento, fomos para eleições, António Costa foi para casa, ou foi para o Conselho Europeu, passado pouco tempo. E eu pensei, mas que loucura é esta? Isto é um país sem memória nenhuma, em que estas pessoas... dizem-se e desdizem-se com 2, 3 anos de diferença. Os partidos políticos brincam e abusam da ignorância dos portugueses. Infelizmente é por essa razão que temos tido nos últimos 30 anos tão maus primeiros-ministros. Deputados do PS que tiveram eles próprios. Então era urgente em 2023 e deixou de ser. Já se sabe o que é que está aqui a passar, não é? E o que é que se está a passar? O Chega quer fazer das revisões constitucionais uma espécie de elemento da agenda de agitação permanente. E, infelizmente, todos os partidos, todos, os da extrema-esquerda, os da esquerda, os do centro-direita, todos, fizeram do Chega o alfa e o ômega da vida política em Portugal. Portanto, se o André Ventura diz qualquer coisa, nós temos que ir a correr, ou a dizer mal, ou ir a jogo. Em 2023 foi a mesma coisa. Mas isso justifica-se ou não quando ele assume claramente que quer fazer uma espécie de refundação do regime, uma mudança de regime, e que isso tem de passar também pela Constituição? Pronto, há aqui uma coisa que não deixa de ser curiosa. Desde a era da fundação da era do constitucionalismo, desde o final do século XVIII, que nós podíamos dividir a questão da urgência da revisão da Constituição entre esquerda e direita. A direita foi sempre, onde havia constituições, onde havia constitucionalismo, sempre muito avessa às revisões da Constituição. E a esquerda era exatamente o contrário.
E com umas razões que não eram tolas. Diziam assim, a geração dos vivos tem mais direitos políticos para determinar o seu destino político do que estar a ser vinculada por geração de mortos. Portanto, constituições feitas há 50 anos, ou há 100 anos, ou há 150 anos, têm de vincular as novas gerações. Nós temos de aceitar isso passivamente. Este foi o argumento da esquerda durante 150 anos, que a distinguia da direita. E agora parece que é o contrário. Portanto, vamos lá examinar os argumentos que foram postos. Vamos descontar os exageros retóricos, enfim, vamos descontar isso tudo, fazer essa caridade hermenêutica e interpretativa. Qualquer Constituição é imperfeita ao ponto de aceitar ser revista. E, de facto, há problemas constitucionais que emergem com o tempo que têm de ser resolvidos. Muitas vezes são resolvidos pela jurisprudência constitucional. Os juízes do Tribunal Constitucional interpretam o mesmo texto e dizem, bem, a solução para os tempos que vivemos agora são estes. Sim. A esquerda, na Europa e na América, até diz que a Constituição tem que estar viva, sempre aberta às novidades do tempo, às novidades históricas, porque essas novidades históricas ocorrem. Claro que, em contraponto, também se deve dizer, contra André Ventura, etc., que as revisões constitucionais não servem para fazer vincar o programa eleitoral de um partido ou de uma orientação ideológica. Pelo contrário, as constituições democráticas, por contraponto a constituições sectárias, têm de ser constituições abertas e neutras, quer dizer, têm de ser a regulação do poder político, a limitação do poder político, as garantias dos direitos fundamentais das pessoas e por aí adiante, mas em que esse texto tem de ser compatível, ora com programas eleitorais da direita, ora com programas eleitorais da esquerda, porque a democracia depende desta discussão permanente dos grandes assuntos políticos de uma comunidade. E às vezes ganha à esquerda, às vezes ganha à direita. E hoje há massa crítica suficiente para uma revisão séria da Constituição? A mim parece-me que não. Por exemplo, quando eu ouço dizer temos de fazer uma revisão da Constituição para diminuir o número de deputados. Mas a Constituição atualmente já permite a redução do número de deputados. Sim. Se essa alteração já pode ser feita, por que razão tem sido uma bandeira do Chega? Infelizmente, também se está a aproveitar da ignorância das pessoas. Deviam de ter cuidado, porque essa estratégia não tem rendido muito ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda. Os partidos é que não se entendem para ter, por exemplo, só 180 deputados. Isso é compatível com a Constituição. Outra coisa que eu vi. Temos de ter uma revisão da Constituição. Eu com esta, então, fico tão surpreendido. Para haver círculos uninominais, porque os partidos estão numa grande crise e precisamos de círculos uninominais. Mas a Constituição, o texto da Constituição, já permite a introdução, por via de lei ordinária, de lei eleitoral, das mudanças de lei eleitoral, de círculos uninominais então, do país. O que é que justificaria agora uma revisão? O que é que aconselharia a não mexer? Vamos ver o que é que os partidos vão propor. Eu começo a antecipar que vão ser grandes disparates. A julgar pelos projetos de 2023 vão ser grandes disparates. A redução da idade de voto para 16 anos, como se essa fosse realmente uma grande urgência. Até o PSD alinhou nisso em 2023. Eu diria que a revisão constitucional faz sentido nestes termos. Há muita coisa na Constituição, que ainda temos desde 76, apesar das grandes revisões constitucionais que tivemos, de 82, 89 e as seguintes, que são letra morta e que deviam ser lidas. Sim. A história das associações de moradores, das iniciativas autogestionárias, do SNS com uma gestão, estou a citar a Constituição, descentralizada e participada, quer dizer, não tem nada a ver com a realidade, e o famoso preâmbulo em que estamos a caminho de abrir o caminho para a sociedade. Isso é tudo letra morta, que já ninguém liga na Constituição, e pode ser limpa, não faz mal nenhum. Mas agora, do ponto de vista substantivo. Se são letras mortas, então que se retirem o mais rapidamente possível da Constituição. Não vai existir alguns iluminados a aproveitarem-se. Também existiam muitos consensos entre o PSD e o Partido Socialista, e depois chegou o Chico Esperto do António Costa e rasgou tudo. Há vários problemas que foram aparecendo que merecem uma revisão. Eu vou sugerir alguns. Primeiro ponto, um ponto que está muito vivo ainda na nossa experiência recente, que temos que mudar as moções de censura. Temos que passar eu preferia termos aqui uma opção pelo modelo alemão, que é a moção de censura construtiva. É muito simples de explicar. Em vez de ser como agora, em que a moção de censura muitas vezes é um folclore, os partidos não têm nada a fazer, é uma moção de censura contra o governo. E depois dizem, os partidos não vão votar ao meu lado, que é o que o Chega diz, ou a extrema-esquerda dizem, não vão votar ao meu lado de partidos cobardes, que afinal de contas fazem a oposição, mas na verdade estão de acordo com o governo. É aquele teatrinho regular que se faz sempre. Sim. Só é possível porque não temos a figura da moção de censura construtiva. Quer dizer, em que um partido só pode avançar com moção de censura construtiva se houver um consenso com apoio no Parlamento para um primeiro-ministro que substitua aquele que vai ser censurado. Pronto. Se fosse assim, se calhar não tínhamos tido as eleições de Luís Montenegro, a última, por exemplo, em que ele é derrubado com uma moção de censura que não foi construtiva, que obrigou, precisamente, a eleições antecipadas. Portanto, a introdução de uma moção de censura construtiva, como existe na lei básica na Constituição Alemã, digamos assim, da República Federal Alemã, seria bom. Depois, um ponto que nós temos estado aqui a ver muitas vezes no nosso programa e vamos continuar a ver. Os problemas da inteligência artificial.
Isto vão colocar problemas muito sérios, desde a proteção dos direitos, à responsabilidade e imputabilidade do Estado, mas também o próprio artigo sobre a proteção da privacidade, a proteção dos dados, que está muito antiquado. Aquele texto é um texto daquele artigo 35 da Constituição, é um texto escrito para o mundo quase pré-internet. E que dificulta muito o trabalho também, por exemplo, dos serviços de segurança claro que sim, e outras, claro que sim. Portanto, nós precisamos de rever isso, e isso até tem alguma urgência, porque a velocidade tecnológica neste momento é totalmente voraz. Depois, eu diria que no artigo 9, que é o artigo sobre as grandes tarefas gerais do Estado, eu acho que não fazia mal nenhum, já que está lá uma nota sobre a preservação e a promoção da língua portuguesa, a promoção da continuidade histórica da identidade nacional portuguesa. A identidade histórica portuguesa está-se a esboroar, como estão as outras identidades históricas na Europa, e se há um consenso em Portugal, entre os portugueses, esquerda e direita, é que nós queremos que no futuro haja portugueses. Portanto, eu diria que essa é uma tarefa constitucional do Estado português. E depois eu diria só mais estes 2 pontos de revisão. Mas, Miguel, peço desculpa, mas isso vem na lógica da substituição, de que o Chega tanto fala? Não, é que nós estamos... Não é só a questão da imigração, não é o problema da nossa memória histórica, do deslaçamento que as pessoas, num entendimento à esquerda e à direita, por razões diferentes, vão tendo da comunidade política como uma espécie de sala de espera do aeroporto, onde as nossas ligações identitárias vão sendo cada vez mais laças, mais distantes, onde uma espécie de cosmopolitismo vai substituindo, na formação da nossa consciência, o enraizamento de cada um de nós num território, numa memória histórica, nos nossos símbolos nacionais, sem os quais não pode haver uma comunidade política. E isto vale para a esquerda e vale para a direita. Mas eu acrescentaria mais 2 pontos. O primeiro é um que me é muito caro. Introduzir a obrigatoriedade, como há outras constituições na Europa, de um referendo sempre que houver revisão dos tratados europeus. Por uma razão muito simples. A revisão dos tratados europeus são mudanças constitucionais profundas que existem em Portugal. Não podem ser aprovadas numa sessão ordinária do Parlamento, essa ratificação. Portanto, deve haver um referendo a perguntar, vai haver alterações aos tratados da União Europeia? E isso já não é um tema novo, já se falou no passado também. Mas deve ser obrigatório. Muito bem. Eu estou a dizer que é obrigatório. Último Finalmente, deve o texto ser mais neutro e aberto do ponto de vista ideológico para permitir a complementariedade do setor privado e do setor público em áreas como a saúde, a segurança social, mas sobretudo a saúde, onde o texto é mais fechado, mas na educação e na segurança social também. Sim. Aí acho que deveria haver um esforço de revisão constitucional, não para fazer avançar um projeto liberal de governo. Isso é só quando se ganha eleições, quando os liberais ganham governo. É para permitir que se possa governar com reformas estruturais à esquerda e à direita, nesses setores que são importantes para a vida coletiva. Avancei. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, infelizmente existe tanta hipocrisia à volta da Constituição que cheira-me que os temas essenciais e verdadeiramente importantes vão ficar de fora. Em vez de se tentar chegar a um acordo para melhorar a Constituição, a esquerda está a tentar lutar para que a direita não lhe mexa. Será que a estratégia é a melhor para os portugueses? Eu acho que não. Como o meu avô dizia, a esquerda nem para limpar o rabo serve. O meu nome é Nuno Rei e esta foi a minha análise. Se gostaste e quiseres apoiar o meu trabalho é só veres o ecrã ou ires à descrição do vídeo no YouTube. Entretanto, não te esqueças de subscrever o canal, agora também no WhatsApp, para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, partilha e dá a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.